Em um mundo com diversos pequenos acidentes industriais, poucos assustam tanto quanto os em plataformas de petróleo no oceano. Confira alguns dos acidentes mais impressionantes com plataformas de petróleo no mar. Você talvez já tenha visto essas histórias individualmente neste canal, então use os capítulos na descrição abaixo para navegar por essas histórias nesta compilação. Explosão em chamas na plataforma Piper. Todo o pessoal foi evacuado. Caramba, está realmente pegando fogo, não está? Está sim, já está pegando fogo. Em 6 de julho de 1988, a plataforma de petróleo Piper Alpha explodiu e afundou no Mar do Norte, matando 165 homens em uma sequência de eventos que quase pode ser descrita como razoável. No início dos anos 70, 4 empresas se uniram para explorar petróleo no Mar do Norte. Em 1972, eles conseguiram uma licença de exploração e, em 1973, descobriram o campo de petróleo Piper. As 4 empresas criam a Joint Venture Occidental Petroleum Company Limited, OPCal, e iniciam a construção da plataforma Piper Alpha e dos oleodutos para levar o petróleo ao terminal de flota nas Ilhas Orkney, onde será processado. A plataforma Piper Alpha é construída pela McDermott Engineering e pela Union Industrial Enterprise em 4 módulos separados por paredes corta-fogo. Em 1975, os módulos são unidos no local da McDermott em Ardersier, na Escócia, e depois transportados até o campo de petróleo Piper, que fica em águas com 145 metros de profundidade. O módulo A é o módulo de perfuração. No lado oposto da plataforma está o módulo D, os alojamentos. Os módulos são organizados para que atividades de alto risco fiquem longe das áreas da tripulação, como alojamentos e sala de controle. Em 1976, a produção de petróleo começa com 250 mil barris por dia e aumenta para 300 mil barris por dia na primeira fase de produção, que é limitada apenas ao petróleo. Piper Alpha é a plataforma central de petróleo. O principal oleoduto vai da Piper Alpha até o terminal de flota. A plataforma Claymore bombeia petróleo para o oleoduto principal a 32 km a oeste da Piper Alpha. A plataforma Tartan bombeia petróleo para a linha principal através da Claymore. Isso mostra que a Piper Alpha transporta seu petróleo, enquanto a Tartan usa o oleoduto em Claymore. A Piper Alpha é uma das plataformas mais pesadas do Mar do Norte. Em 1978, uma grande reconstrução é iniciada para cumprir os requisitos do Reino Unido de conservação de gás, a fim de capturar o gás que normalmente é queimado ou liberado como subproduto da extração de petróleo. No final de 1980, um módulo de conservação de gás foi instalado nos módulos B e C, entre a sala de controle e o poço de perfuração, para capturar o gás e transportá-lo até St. Fergus, ao norte de Aberdeen, na Escócia. A sala de compressão de gás e a de controle são separadas por parede corta-fogo. Gás e óleo são produzidos no que é chamado de produção da fase 2. Tanto Tartan quanto Claymore bombeiam gás para Piper Alpha, que por sua vez bombeia todo o gás para a plataforma de compressão de gás MCP-1 a 48 km a noroeste de Piper Alpha e depois para St. Fergus, no continente. A produção de óleo e gás da fase 2 continua bem até os anos 80. No final dos anos 80, grandes reformas e manutenções estão planejadas. Em julho de 1988, 6 grandes projetos estão em andamento, incluindo a troca do módulo de conservação de gás. A OPCal inicialmente planejou redirecionar o gás de Tartan e Claymore e depois desligar completamente a Piper Alpha, enquanto a reconstrução estivesse em andamento, mas para manter a produção, eles encontraram medidas de segurança razoáveis. Durante a reforma, seguiram produzindo 120 mil barris de petróleo por dia para substituir o módulo de conservação de gás na Piper Alpha. A plataforma retorna à produção da fase 1, onde produz petróleo e queima o gás em flare. O módulo de conservação de gás é removido. O gás das plataformas Tartan e Claymore ainda é direcionado através da Piper Alpha. Às 12 horas do dia 6 de julho de 1988, 2 bombas de condensado, A e B,
estão separando o condensado do gás para que possam ser processados posteriormente em diferentes plantas. Condensado é uma forma leve de petróleo bruto que se separa do gás durante a mudança de pressão e temperatura entre o poço sob o mar e a plataforma. A bomba A é desligada para inspeção e manutenção semestral. Depois, a alguns metros na mesma tubulação, a válvula de segurança de pressão será inspecionada e passará por manutenção. Um engenheiro remove a válvula de segurança de pressão. O tubo de condensado aberto é selado temporariamente com uma tampa de disco metálica plana. A tampa é apertada manualmente para que a válvula de segurança possa ser facilmente recolocada após a manutenção. Às 17h55, a inspeção e a manutenção ainda não foram concluídas. Ao final do seu turno, o engenheiro preenche uma permissão que declara que a bomba A não está pronta e não deve ser ligada sob nenhuma circunstância. Às 18 horas, o turno do dia termina e o turno da noite começa. Agora, 62 homens operam a Piper Alpha enquanto 164 homens comem, dormem e tentam relaxar nos alojamentos. O gerente de turno está ocupado, então o engenheiro coloca a permissão na caixa de equipamentos correspondente e sai sem discutir o flange solto. Às 18 horas também há uma troca de turno para os mergulhadores da Piper Alpha. Os mergulhadores entram na água abaixo do labirinto de tubulações. Quando começam o turno, eles descem uma escada de aço e se equipam em uma área de preparação de aço. A área de preparação está sob o módulo B da plataforma de processamento de petróleo e pode ser escorregadia. Para evitar isso, a área de metal possui furos perfurados. Esses furos cumprem duas funções. As bordas elevadas dão aderência aos trabalhadores ao caminhar e fazem com que o óleo escorra pelos furos, evitando acúmulo perigoso. Mergulhadores devem tirar as botas de trabalho antes de vestir os trajes secos. Esses furos são afiados, o que ajuda na aderência, mas é desconfortável ficar descalço. Por isso, os mergulhadores optam por colocar um tapete de borracha. Eles se equipam e entram na água às 19 horas. Piper Alpha possui um sistema automático de supressão de incêndio. Ao detectar incêndio, o sistema aciona automaticamente as bombas a diesel. Essas bombas a diesel podem puxar enormes quantidades de água do mar de 36 metros abaixo da linha d'água. Uma rede de tubulações então pulveriza os convéses para apagar qualquer chama. Quando há mergulhadores na água, o sistema de supressão de incêndio fica sob controle manual. Se as bombas ligarem automaticamente e um mergulhador estiver perto da entrada a 36 metros, ele pode ser sugado contra a grade e, no melhor cenário, ficar preso até desligarem as bombas ou ser esmagado pela água preenchendo o tubo. Na plataforma Claymore, o sistema automático deve ficar ligado enquanto mergulhadores estiverem na água, exceto se estiverem a 3 a 4,5 metros do tubo de entrada. Nesse caso, como na Piper Alpha, eles desligariam o sistema automático e operariam no modo manual em caso de incêndio. Os inspetores de saúde e segurança sugeriram que a Piper Alpha adotasse o procedimento, mas devido à reconstrução e manutenção em curso, decidiram implementá-lo depois. No dia 6 de julho de 1988, os mergulhadores não estavam trabalhando perto de nenhum tubo de entrada. Mais adiante no oleoduto, o gelo de metano está causando um bloqueio que desliga automaticamente a bomba B às 21h45 para evitar o aumento de pressão no oleoduto, e os engenheiros não conseguem reiniciá-la. Os engenheiros conversam com o gerente de turno para saber se podem ligar a bomba A. Ele lê a permissão de trabalho para a bomba A e vê que a inspeção e manutenção programadas ainda não começaram. A bomba A está funcional e, assim como adiar a revisão anual do seu carro de um dia para o outro, é razoável adiar a inspeção e ligar a bomba A para aliviar a pressão no oleoduto enquanto eles removem o bloqueio. Mas a permissão para a manutenção da válvula de segurança no mesmo oleoduto está guardada em uma caixa de equipamentos diferente, porque a bomba e a válvula de segurança estão em locais distintos, e por isso ele não vê a instrução de não ligar a bomba A sob nenhuma circunstância. Sob pressão para fazer o oleoduto voltar a funcionar e focando apenas na bomba A em um local, o gerente de turno autoriza o acionamento da bomba A sem saber que a placa da válvula de segurança está apenas apertada à mão. Na verdade, como a válvula de segurança está a vários metros de distância e em um nível diferente, os engenheiros não percebem que a válvula de segurança foi removida.
Às 21h52, a bomba A é acionada. O condensado flui para o tubo e quase imediatamente os engenheiros ouvem um som agudo enquanto o gás vaza através do disco metálico apertado à mão que cobre a posição da válvula de segurança. Alarmes de gás locais disparam e os homens na plataforma buscam rapidamente a origem do vazamento. Às 21h55, o condensado volátil se inflama e uma explosão atravessa a parede corta-fogo que separa o módulo de conservação de gás e o centro de controle. A sala de controle é quase destruída e vários funcionários essenciais morrem na explosão. Jeff Bollins, gerente de turno, sobrevive à explosão e aciona o desligamento de emergência, fechando as principais válvulas que bloqueiam o gás na extração de petróleo. Em seguida, ele foge da área com outros homens ilesos. Detritos da explosão rompem um pequeno tubo de condensado que se incendeia com a chama da explosão. Nenhum alarme é ativado no módulo D, os alojamentos da plataforma, e como o centro de controle foi destruído, ninguém está dando ou recebendo instruções para evacuar. Os operadores em Tartan e Claymore conseguem ver que algo está errado pelas explosões iluminando o céu a 32 quilômetros de distância, mas eles continuam bombeando petróleo e gás porque não têm autoridade para interromper a produção, o que poderia levar dias para ser retomada. Às 22h04, o operador de rádio David Kinraid envia um chamado de socorro Mayday. Explosão e incêndio na plataforma Piper. Todo o pessoal evacuou. Às 22h05, a estação da Guarda Costeira de Aberdeen envia o helicóptero de resgate Sea King 138 da Estação de Busca e Salvamento de Lochmouth. A Força Aérea Real despacha um Hawker Siddeley Nimrod de sua base em Kinloss para atuar como comandante de resgate no local. Navios de apoio no Mar do Norte ouvem o Mayday e se preparam para atuar como navios de busca, salvamento ou hospitais flutuantes. Às 22h06, no módulo B, um tanque de armazenamento de petróleo bruto se rompe devido ao calor. A área é rapidamente inundada por óleo que pega fogo e libera uma nuvem negra de fumaça. O óleo em chamas pinga na plataforma de apoio dos mergulhadores e começa a se acumular no tapete de borracha que eles instalaram. O fogo acumulado cresce até 22h20 quando queima o gasoduto Tartan, que se rompe de forma explosiva, alimentando o inferno com quase 30 toneladas de gás por segundo. Marinheiros em navios a até 1 milha de distância sentem a explosão reverberar pelo ar. Às 22h30, a embarcação de apoio Taros se aproxima da Piper Alpha. Ela opera como um navio multifuncional, incluindo acomodações, um hospital, equipe de mergulho de saturação, instalações de busca e resgate e canhões de água de alta pressão. Ela usa seu canhão de água sempre que possível, mas ele é forte demais para ser usado em força máxima, pois poderia ferir ou matar qualquer pessoa atingida pela água de alta pressão. Uma área de triagem e recepção é instalada no heliporto da embarcação, com um médico offshore e paramédicos mergulhadores da equipe de mergulho de saturação Taros. A embarcação de apoio Sandhaven chega ao local e lança um bote rápido de busca e resgate para encontrar sobreviventes na água. Às 22h50, o gasoduto que leva à plataforma de gás MCP-1 falha e explode. O gás em expansão retorna pelo gasoduto e lança chamas a mais de 90 metros de altura. O barco de resgate rápido do Sandhaven fica preso pelos destroços da explosão. A estrutura de aço da Piper Alpha derrete e o Taros é obrigado a recuar pelo calor das chamas. A plataforma Claymore para de bombear para a Piper Alpha, mas o oleoduto de 20 milhas ainda contém um acúmulo de condensado e gás sob alta pressão. Os homens na Piper Alpha estão pulando da plataforma nas águas geladas do Mar do Norte ou estão presos nos alojamentos do módulo D, que está se enchendo de fumaça preta. Mark Reed pensa em seu bebê de 14 semanas enquanto pula 53 metros do heliporto. Às 23h18, o gasoduto Claymore se rompe e explode. O acúmulo de pressão no gasoduto agora se junta ao gás do gasoduto Tartan para alimentar o fogo pelas próximas horas. Às 23h35, o helicóptero Sea King Rescue 138 de Lochmouth chega ao local e a logística para transportar sobreviventes e pessoal-chave entre os navios e o hospital no continente começa a ser organizada. O
pessoal não essencial é retirado do local e substituído por paramédicos de outras plataformas e navios. Às 23h50, 2 horas após a primeira ignição na válvula de segurança da bomba a estrutura começa a desabar. O fogo alimentado pelos dutos de gás que saem do mar sob a Piper Alpha está queimando a mais de quase 1000 graus Celsius. Isso derreteu a base da estrutura e agora a infraestrutura começa a desmoronar no oceano. Então o módulo D, os alojamentos, afunda abaixo da linha d'água com quase 100 homens esperando o sinal para evacuar. A embarcação de resgate do Sandhaven, que estava presa, é puxada para dentro da estrutura que afunda. 2 membros da tripulação do barco morrem junto com 6 tripulantes da Piper Alpha, que eles já haviam resgatado da água. O capitão é o único homem a sobreviver. À 00:45, o módulo de perfuração A é tudo o que resta. Nas horas seguintes, barcos e helicópteros de busca e resgate localizam sobreviventes e corpos. Às 7h25, os últimos sobreviventes são levados de helicóptero para o hospital em Aberdeen. 167 homens morreram, 61 sobreviveram, 30 corpos nunca foram recuperados. Uma equipe especializada precisou de 3 semanas para apagar o incêndio. No final de 1988, uma equipe de mergulho de saturação recuperou o módulo D dos alojamentos a 145 metros de profundidade, junto com os corpos de 87 homens presos lá dentro. Embora não seja razoável esperar um desfecho como este, as decisões tomadas ao longo do caminho foram decisões razoáveis. Enquanto essas decisões permaneciam isoladas, a Piper Alpha operava com relativa segurança. Mas quando essas decisões se alinharam, criaram uma sequência mortal de eventos. As plataformas de petróleo marítimas são feitas para resistir às condições climáticas mais severas. Em pleno oceano, a centenas de quilômetros da costa, a tripulação da Ocean Ranger confiava na tecnologia e na integridade da plataforma. Mas quando o treinamento inadequado, mau design e condições climáticas extremas se alinham, nem mesmo a fé deles pode salvá-los. A Ocean Ranger é uma plataforma de perfuração marítima, semi-submersível e autopropulsada que opera em uma área chamada Grandes Bancos. Ela pertence a uma empresa americana, Ocean Drilling and Exploration, ou ODECO como é conhecida. Ela está fretada para a Mobile Oil Canada, que detém os direitos de perfuração do campo de Hibérnia. A Mobile Oil Canada é uma subsidiária da empresa americana Mobile Corporation. Na época em que foi construída, ela era a maior plataforma semi-submersível do mundo. A plataforma pesa quase 25 mil toneladas. Ela tem 121 metros de comprimento, 110 metros de largura e 103 metros de altura, sendo tão alta quanto um prédio de 30 andares. Claro, quando está flutuando, quase 1/3 disso fica abaixo da linha d'água. Ela flutua sobre 2 pontões de 122 metros de comprimento, que ficam 24 metros abaixo da linha d'água. Esses pontões têm compartimentos de tanques de lastro que podem ser parcialmente preenchidos com água do mar. Isso ajuda a estabilizar a plataforma em mares agitados. Ela é capaz de perfurar em profundidades oceânicas de até 1.500 pés. Os Grandes Bancos ficam no Oceano Atlântico Norte, a 166 milhas a leste de St. John's, Terra Nova, no Canadá. É conhecido por suas ricas reservas de petróleo e gás. Também é conhecido por suas condições climáticas severas, especialmente no inverno, e as profundidades do oceano na área variam de 100 a 600 pés. Na manhã de 14 de fevereiro de 1982, 84 tripulantes a bordo do Ocean Ranger recebem uma previsão do tempo que indica que uma forte tempestade de inverno está se aproximando rapidamente dos Grandes Bancos. A tempestade está ligada a um grande ciclone do Atlântico. Nesta época do ano, a região costuma ser submetida a eventos climáticos extremos e a tempestade que se aproxima está prevista para ser especialmente poderosa. O Ocean Ranger foi projetado para aguentar tempestades extremas. As plataformas já enfrentaram condições severas antes, fazendo a equipe confiar em sua capacidade de superar esta tempestade. A tripulação do Ocean Ranger se prepara para o mau tempo.
Os procedimentos padrão incluem prender equipamentos soltos, verificar se portas e escotilhas estão seladas e garantir a estabilidade da plataforma gerenciando os tanques de lastro. O controle de lastro é essencial para a estabilidade da plataforma. Ele regula a quantidade de água nos tanques de lastro localizados sob a plataforma, permitindo que a plataforma ajuste sua flutuabilidade e estabilidade em resposta às condições do mar. Antes da tempestade, a equipe verifica o sistema cuidadosamente. Apesar das precauções, não há motivo imediato para preocupação. Eles sabem que a plataforma já enfrentou tempestades antes. Apesar da gravidade esperada, as operações seguem normalmente. Quando a noite cai, a tempestade atinge o Ocean Ranger. Ventos fortes e ondas gigantes fazem o imenso tamanho do Ocean Ranger parecer pequeno. Ela foi projetada para suportar ventos de até 100 nós e ondas de até 110 pés de altura. Mas essa tempestade está se mostrando extraordinariamente poderosa, com ondas que vão além dos limites calculados da plataforma. Às 19 horas, uma onda gigante atinge uma plataforma próxima, a Sedco 706, que também é operada pela Mobile. A onda danifica os equipamentos do convés e leva embora um bote salva-vidas. Apesar do clima piorando e do aumento do estado do mar, a Ocean Ranger continua suas operações de perfuração. A tripulação confia na plataforma e a cultura da indústria offshore é evitar interrupções nas operações a todo custo. As condições estão desafiadoras. A tripulação opera a plataforma durante a tempestade para manter tudo funcionando com segurança. Isso exige monitoramento constante dos sistemas da plataforma, principalmente do controle de lastro, essencial para manter sua estabilidade no mar agitado. A comunicação com a costa também continua, relatando o status da plataforma e a situação em evolução. Esse compromisso de continuar as operações apesar das condições climáticas adversas demonstra o nível de confiança que eles têm no projeto e nas capacidades da Ocean Ranger, ou talvez o medo de represálias por abandonar seu posto. Ondas de 17 a 20 metros atingem a Ocean Ranger. Uma onda gigante atinge a plataforma logo após a meia-noite. Essa onda gigante é significativamente maior do que as outras ondas da tempestade, que já estão levando a Ocean Ranger aos seus limites calculados. A onda atinge com tanta força que estilhaça o vidro de uma vigia na sala de controle de lastro, o centro nervoso responsável por manter a estabilidade da plataforma. A vigia está a apenas 7,5 metros acima da linha d'água. Com cada onda seguinte, a água do mar invade a sala pela vigia quebrada. Esta sala possui equipamentos eletrônicos e painéis que controlam os sistemas dos tanques de lastro. Com a água do mar invadindo o centro de controle, os sistemas falham quase de imediato. A água do mar causa curtos-circuitos significativos no sistema, levando à falha de componentes-chave no sistema de controle dos tanques de lastro. Às 21h, o operador de rádio do Sedco 706 capta uma comunicação de rádio do Ocean Ranger descrevendo como as válvulas dos sistemas de lastro do Ocean Ranger parecem estar abrindo e fechando sozinhas. A tripulação perde o controle da inclinação e do trim plataforma, tornando-a cada vez mais instável. Enquanto a tripulação tenta controlar manualmente o lastro, a tempestade piora e mais água do mar invade o centro de controle. Sem controle adequado dos tanques de lastro, a plataforma começa a inclinar ou tombar para a frente. Isso significa que, à medida que a plataforma enfrenta as ondas que se aproximam, sua proa está cada vez mais baixa em cada onda seguinte, o que a empurra ainda mais para dentro da água, em vez de subir e passar por cima das ondas que vêm. A água começa a inundar os paióis de amarras de vante nas colunas de sustentação. A equipe do controle de lastro enfrenta várias desvantagens. A água está causando estragos no sistema de controle automático, mas eles não têm treinamento para operá-lo manualmente. Eles nem sequer têm um manual para consultar como desativar o sistema automático e assumir o controle manual, mas isso talvez nem faça diferença. À medida que a proa afunda, ela força a popa a ficar mais alta fora da água. As bombas de controle de lastro estão na popa da embarcação. À medida que a proa afunda e a popa se eleva, as bombas de lastro não têm potência suficiente para bombear a água por uma inclinação tão longa e expulsá-la pela popa.
O grau de inclinação aumenta a cada hora que passa. A tripulação começa a implementar procedimentos de emergência. Essas são séries de ações pré-definidas, projetadas para recuperar o controle sobre a estabilidade da plataforma e evitar um desastre completo. Eles tentam, sem sucesso, controlar os tanques de lastro manualmente, suspendem as operações de perfuração e se preparam para a evacuação. Eles desligam todos os sistemas e operações não essenciais na plataforma para concentrar todos os recursos na gestão da crise. Eles cortam a coluna de perfuração e se separam do preventor de blowout, algo que a Deepwater Horizon não conseguiu fazer. Vou deixar um link para esse vídeo aqui. Embora a equipe seja experiente e tenha sido treinada para situações de emergência, a combinação de uma tempestade severa, equipamentos com defeito e uma plataforma inclinada cria uma situação excepcionalmente desafiadora e perigosa. Às 00h52, a Ocean Ranger faz um chamado de Mayday. O navio de apoio de prontidão Seaforth Highlander é solicitado a se aproximar. As contramedidas contra a inclinação de 10 a 15 graus estão se mostrando ineficazes. A Guarda Costeira Canadense e helicópteros operados pela Mobil são alertados logo após 1 da manhã. Hospitais em St. John's ficam de prontidão. Os navios de apoio Bolton Tour e Norditor, as embarcações de prontidão do Sédico 706 e do Zapata Uglund são requisitados pela Guarda Costeira Canadense para prestar assistência. Em uma situação de emergência, os guardas costeiros têm o direito de assumir o controle de uma embarcação no mar para prestar assistência em uma emergência. Já fui requisitado nas águas ao redor da cidade do Cabo quando um pequeno barco perdeu os motores. A Guarda Costeira direcionou minha equipe e eu para a área, mas quando chegamos lá, outra embarcação maior já havia chegado ao local e era mais capaz de prestar assistência do que o veleiro em que eu estava. Os navios de apoio que se aproximam do Ocean Ranger enfrentam a mesma tempestade de inverno. Ventos fortes, mares agitados e baixa visibilidade criam condições perigosas que limitam a capacidade das equipes de resgate de alcançar o Ranger. Eles precisam navegar pela tempestade violenta, alcançar o Ocean Ranger cada vez mais instável e então evacuar a tripulação em condições extremamente desafiadoras. Cada minuto conta. Às 1h30, o Ocean Ranger transmite sua última mensagem. Não haverá mais comunicações por rádio do Ocean Ranger. Estamos indo para as estações dos botes salva-vidas. Abandonar um navio no oceano é uma decisão importante. Hoje em dia, a regra geral é que você só embarca no balsa salva-vidas quando precisa subir para ele, ou seja, quando seu barco já afundou sob seus pés. Evacuar uma plataforma de petróleo offshore traz mais complexidade. Reunir equipamentos essenciais de sobrevivência, garantir que todos os membros da tripulação estejam com coletes salva-vidas e preparar os botes salva-vidas para a evacuação, tudo isso enquanto a plataforma está inclinando. Abandonar a plataforma é o último recurso da tripulação, significando deixar sua suposta segurança e enfrentar a tempestade em um bote salva-vidas. Deve ser aterrorizante descer de uma embarcação enorme que foi destruída pela tempestade e entrar em um barquinho que, em comparação, tem o tamanho de uma banheira. Esses preparativos ocorrem em meio ao aumento do pânico e confusão, com a tripulação ciente de que suas vidas estão por um fio. Os botes salva-vidas são feitos para serem lançados em condições extremas, mas a forte inclinação do Ocean Ranger dificulta muito isso. A tripulação luta para lançá-los apesar da inclinação da plataforma, do vento forte e das ondas gigantes. Os botes salva-vidas usam um sistema de descida por gravidade, exigindo que a plataforma esteja nivelada para serem lançados. A tripulação consegue lançar ao menos um bote. O navio de apoio Seaforth Highlander chega ao local. Eles conseguem ver corpos boiando na água. Um bote salva-vidas com 8 ou 9 homens se aproxima deles. O bote passa pela popa e encosta ao lado de bombordo. O Seaforth consegue lançar cabos para a balsa salva-vidas. Antes que possam trazer alguém a bordo, a balsa é arremessada contra o casco do Seaforth Highlander e colapsa. Os homens na água se agarram ao bote salva-vidas, que permanece virado. O Seaforth luta contra as ondas e o vento para alcançar os homens. Eles lentamente sucumbem ao frio. Apenas um homem é visto vestindo um traje de sobrevivência laranja. O Seaforth manobra para a posição e por pouco não o corta com suas hélices.
A tripulação lança um gancho para puxar o homem ao barco. O gancho prende no colete salva-vidas, mas ele escorrega para baixo da linha d'água. Simplesmente não é possível tirar homens da água em condições tão adversas com o equipamento e a configuração do convés que eles têm. Equipes de resgate da guarda costeira, navios mercantes, barcos de apoio de plataformas, aeronaves e helicópteros chegam ao local. Os socorristas lutam contra ondas gigantes, temperaturas congelantes e ventos fortes enquanto procuram por sobreviventes. Às 2h30, o primeiro helicóptero de resgate chega ao local. O capitão Mike Clark, piloto do helicóptero de busca e resgate de Gander, desce o técnico de busca e resgate, o cabo Randy Brown, por um cabo de 24 metros até a água gelada e o vento uivante para tentar resgatar o primeiro homem que avistam. Ele já está morto. A neve e as ondas, estimadas em 16 metros, tornam seus esforços impossíveis. É a primeira e última tentativa de resgate aéreo. As condições são perigosas demais. Helicópteros de resgate sobrevoam a área, enfrentando ventos de quase 145 km por hora. O mar agitado torna impossível a recuperação dos corpos. O capitão Clark tenta, então, guiar as embarcações de apoio até os corpos na água. Fica rapidamente claro que os navios de suprimentos estão tendo que lutar por sua própria sobrevivência. Mandar homens para o convés para recuperar corpos seria uma missão suicida. Um helicóptero de resgate pousa para reabastecer em outra plataforma, que balança violentamente por causa do mar agitado. A tripulação do helicóptero fica tão enjoada que abandona o reabastecimento e retorna à base. A inclinação severa da plataforma piora até atingir um ponto crítico em que a plataforma não está mais estável. Às 13h13, o Ocean Ranger vira e afunda abaixo da linha d'água. A busca e resgate se torna uma operação de recuperação. Nos dias que se seguem, destroços e pertences pessoais do Ocean Ranger aparecem na costa de Terra Nova. Mesmo com os hospitais em St. John's de prontidão, nenhum paciente do Ocean Ranger é admitido. Todos os 84 tripulantes a bordo do Ocean Ranger perderam a vida. Apenas 22 corpos dos 84 tripulantes são recuperados. Eles são levados ao Pier 17, no porto de St. John's. Repórteres são mantidos longe para evitar fotos. Uma traineira russa, Mechanic Tarasov, afunda na mesma tempestade. Os corpos dos marinheiros russos são levados para o mesmo pier. Tripulantes do Ocean Ranger de folga foram chamados para checar os corpos russos e evitar que algum homem do Ocean Ranger fosse enviado por engano à Rússia. Após a tempestade passar, sonar e errovs subaquáticos são usados para localizar os destroços do Ocean Ranger no fundo do mar. A plataforma está em águas de cerca de 30 metros de profundidade. Conclui-se que essa profundidade rasa é perigosa para o tráfego marítimo, por isso a plataforma será reflutuada e afundada em águas mais profundas. Uma empresa europeia recebe o contrato para resgatar a plataforma. 2 mergulhadores são enviados para recuperar combustível dos tanques no pontão. Eles cortam o pontão usando um maçarico de corte. Gases do combustível se inflamam, provocando uma explosão que mata os 2 mergulhadores. Outro mergulhador morre uma semana depois, quando um grande pedaço de destroço de metal cai do navio de resgate e o esmaga contra a plataforma afundada, elevando o número total de mortos do Ocean Ranger para 87 homens. Nos piores desastres, a incredulidade, a tomada de decisões complexas e a indecisão levam à perda de tempo, o que sempre dá vantagem aos acontecimentos em desenvolvimento. No dia 20 de abril de 2010, enquanto perfurava no prospecto de Macondo, uma explosão na plataforma de petróleo Deepwater Horizon mata 11 tripulantes e provoca uma bola de fogo visível a 64 quilômetros de distância. 2 dias depois, a plataforma afunda sob a linha d'água, causando o maior vazamento de petróleo marinho da história. A Deepwater Horizon é uma plataforma de perfuração offshore semi-submersível com posicionamento dinâmico para águas ultraprofundas. A plataforma perfura poços de petróleo em águas de até 2.400 metros de profundidade,
e usa sistema de posicionamento dinâmico com 8 propulsores azimutais. Cada propulsor azimutal gira 360 graus para manter a plataforma estável, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pernas da plataforma se enchem de água do mar como lastro, estabilizando-a em mares agitados. Ela pertence à empresa suíça Transocean e é operada pela pressão arterial, que aluga a plataforma por $496.800 por dia. A pressão arterial tripula a plataforma, fornece equipamentos de perfuração e contrata embarcações de apoio, somando $500.000 diários, com quase $1 milhão diários para perfurar um poço de petróleo. A grande pressão para concluir logo e iniciar o trabalho principal de bombear e vender o petróleo. Ela também está equipada com o e-drill, que transmite dados de perfuração em tempo real para a equipe técnica em Houston, Texas. A Deepwater Horizon perfura poços nos campos de petróleo Atlantis e Thunder Horse. Ela é considerada uma sonda poderosa, com um histórico exemplar de segurança. Em setembro de 2009, a sonda perfura o poço de petróleo mais profundo da história, a uma profundidade vertical de 1.600 metros no campo de petróleo Tiber, no Kigley Canyon, aproximadamente 400 quilômetros a sudeste de Houston. Durante sua vida útil, a sonda esteve em operação por 93% dos seus dias de trabalho. O restante do tempo foi gasto se deslocando entre os locais ou passando por manutenção regular. Ela mede 112 metros por 78 metros. A plataforma de perfuração é quase do tamanho de um campo de futebol. Sua torre de perfuração chega a 320 pés de altura e possui 2 guindastes ao lado. Uma vez estabilizada, ela atinge uma profundidade de 136 pés. Abaixo do convés, ficam os alojamentos para até 146 pessoas, com comodidades como academia e cinema. A tripulação se refere a ela como um Hilton flutuante. Ela possui tecnologia avançada para prevenir blowouts, que são vazamentos incontroláveis de óleo ou gás sob alta pressão. Uma faísca acidental durante um blowout pode causar um incêndio catastrófico. Ela pode desviar o óleo e o gás, selar e depois se desprender do poço caso ocorra um blowout. Ela possui sistemas para prevenir explosões e alarmes para alertar a equipe. A equipe pratica regularmente como responder a emergências e ela conta com líderes experientes. Eles possuem um preventor de blowout de 400 toneladas no leito marinho, com diferentes métodos para fechar o poço em emergências. O mais extremo é um conjunto poderoso de tesouras hidráulicas que pode cortar o tubo de perfuração, selar o poço e desconectar a Horizon do poço. Esse sistema é chamado de EDS, ou Sistema de Desconexão de Emergência. Um botão vermelho na cabine de perfuração e na ponte ativa às tesouras, mas o manual de controle de poço da Transocean diz que elas só devem ser usadas em circunstâncias excepcionais. Isso pode não importar porque a Transocean não realiza uma inspeção de manutenção cara de 90 dias, que o fabricante disse que deveria ser feita a cada 3 a 5 anos. Padrões da indústria e regulamentos federais dizem o mesmo. A pressão arterial e um consultor de segurança da Transocean apontam que o preventor de blowout da Horizon, com uma década de uso, já está atrasado para inspeção. A Transocean considera seu programa de manutenção regular adequado por hora. Em fevereiro de 2010, a Deepwater Horizon começa a perfurar no prospecto de Macondo, na costa da Louisiana. O campo pertence à pressão arterial, Anadarko Petroleum e Moex Offshore. Na manhã de 20 de abril, a equipe de perfuração se reúne para discutir o dia com seus chefes. A principal tarefa do dia é terminar o Poço do Inferno. O Poço Macondo está atrasado e a Deepwater Horizon foi enviada para colocá-lo de volta nos trilhos. Entre fevereiro e abril, a Horizon faz perfurações rápidas, o que favorece a equipe, já que seus bônus dependem do cumprimento dos prazos. Perfuração rápida aumenta o risco. A Horizon enfrenta forças geológicas poderosas e imprevisíveis. Avançar rapidamente em uma reserva de petróleo e gás de alta pressão a quase 5 quilômetros de profundidade é arriscado. O Golfo do México possui formações instáveis e porosas, tornando tudo ainda mais desafiador. O fluido de perfuração pesado, chamado lama, segue sumindo nas fissuras da rocha. A lama é bombeada no poço para lubrificar a broca e estabilizar o poço. A lama circula pelo tubo do poço, levando as rochas para fora até a superfície.
Na sonda de perfuração, a rocha é separada da lama, que então é bombeada de volta para repetir o processo. Perder lama para a formação rochosa porosa reduz o peso que pressiona o petróleo e o gás em ascensão, causando violentos picos de pressão que dificultam o controle do poço. Algumas semanas antes, um pico de pressão especialmente forte deixou ferramentas de perfuração no valor de milhões de dólares presas no poço. As operações ficaram suspensas por 9 dias enquanto o gás seguia subindo. No Drill Shack, 2 executivos da pressão arterial e 2 altos funcionários da Transocean se reúnem com Jimmy Harrell, gerente da plataforma. Vieram de avião para elogiar o desempenho de segurança da equipe e discutir a agenda da Horizon. A plataforma deve finalizar o Poço Macondo e concluir reparos antes de iniciar 2 projetos prioritários para a pressão arterial. Os executivos querem manter a Horizon no cronograma. Os bônus são baseados em economizar dinheiro e cumprir prazos. A pressão arterial nega pressionar a equipe da Horizon a pular etapas, mas seus planos para concluir o poço continuam mudando de formas que economizam tempo e aumentam o risco. No início da noite, resta um teste crucial antes que a Horizon possa tamponar o Macondo e seguir em frente. Durante o teste de pressão negativa, a equipe vai retirar a lama pesada do poço e substituí-la por água do mar mais leve para ver se a pressão aumenta no duto. Se isso acontecer, pode significar que óleo e gás estão vazando para o duto. Não existem padrões da indústria nem regras do governo. As instruções da pressão arterial para o teste têm 24 palavras. Os executivos da pressão arterial e a equipe de perfuração resolvem a parte de engenharia, mas discordam sobre os resultados do teste. Durante o teste, a pressão aumenta e Wyman Wheeler, responsável pela perfuração, se preocupa. Um executivo da pressão arterial acha que o teste foi bem e os gerentes da plataforma debatem se devem repetir o teste. Às 20 horas, o teste já havia sido repetido e todos concordam que o Poço Macondo está estável. Em poucas horas, o turno de trabalho de 21 dias da equipe de perfuração terminará e uma nova equipe se juntará à plataforma. Joseph Keith está monitorando os manômetros de blowout. Ele nunca viu tanta atividade enquanto selava um poço em seus 7 anos na Horizon. Isso o deixa desconfortável. Muitos trabalhos ao mesmo tempo podem afetar seus instrumentos, mas ele não revela a ninguém sua preocupação em monitorar o poço. Às 20h50, a equipe de perfuração está bombeando lama para fora do poço para prepará-lo para o tamponamento. Isso reduz o peso que pressiona o petróleo e o gás. O Sr. Easel, responsável pela perfuração, está acordado há quase 18 horas e consulta a equipe uma última vez sobre dúvidas nos testes finais. Eles asseguram que está tudo bem e pedem para ele descansar. Às 21h38, óleo e gás passam pelo preventor de erupção de 5 andares do Horizon no leito do mar. O preventor de erupção é um dispositivo de segurança, mas uma vez que o óleo e o gás passam pelo preventor, nada os impede de subir rapidamente pelo riser de 1.500 metros até a plataforma. Lama de perfuração jorra do poço como uma fonte. Um operário no convés superior vê a lama oleosa e reage conforme seu treinamento. Ele procura ajuda para instalar uma válvula especial no tubo de perfuração que irá conter o vazamento. Ele logo percebe que não há operários no piso de perfuração. Todos estão apressados preparando a sonda para selar o poço e ir para casa. Lama e água ricocheteiam pela torre de perfuração com força incrível. O vazamento soa como um motor a jato, um uivo agudo e estridente. O operário do convés superior desce ao piso de perfuração e se encharca, com os óculos cobertos de lama. Um operador de guindaste nota a lama diminuir por um instante. Ele pensa que a equipe controla a situação, mas tudo entra em erupção de novo, mais forte ainda. Uma névoa de gás é pulverizada por um cano no topo da torre. O Horizon tem 2 maneiras de se proteger do petróleo e gás que sobem até a plataforma. A equipe de perfuração pode girar uma válvula e desviar o vazamento para o mar, ou pode contê-lo na plataforma direcionando-o para um dispositivo chamado separador de gás e lama. O separador de lama é indicado para pequenos influxos, pois elimina a limpeza e a investigação de derramamentos de óleo. A equipe de perfuração tenta conter o vazamento com o separador de lama, mas ele logo é sobrecarregado. Uma nuvem de gás se espalha pelo convés de popa. Os 6 motores diesel principais da Horizon recebem ar por entradas acima do convés. Se os motores começarem a aspirar ar misturado com gás, correm o risco de acelerar até o ponto de se despedaçarem.
A sala de controle dos motores fica entre os 6 motores principais. Um console na sala de controle dos motores acende, alertando que sensores detectaram gás na plataforma. Na ponte, a tripulação sente um solavanco. Kurt Kuster, o capitão da embarcação, de 34 anos, percebe que algo está errado, há um chiado agudo. Nas câmeras de segurança, vêem lama sendo lançada no oceano. Alarmes de gás acendem em todo o console do computador na sala de controle. O gás se espalha pela plataforma do piso de perfuração ao convés principal. Todas as luzes magenta indicam níveis altíssimos de gás combustível. O alarme depende de dezenas de sensores estrategicamente distribuídos pela Horizon. Quando um sensor detecta fogo ou gás, um alarme correspondente acende nos consoles dos computadores, não apenas na ponte, mas também em outras 2 partes cruciais da plataforma, a cabine de perfuração e a sala de controle dos motores. Na teoria, qualquer pessoa nesses 3 locais pode responder rapidamente ao primeiro sinal de problema. Esse sistema é projetado para acionar automaticamente o alarme geral principal para sinalizar a evacuação da plataforma se detectar altos níveis de gás. A Transocean removeu esse recurso automático e configurou o alarme geral principal para ser ativado manualmente. A guarda costeira aprovou a mudança, mas a tripulação expressou preocupações com a segurança dessa configuração. A Transocean não queria que as pessoas acordassem às 3 da manhã devido a um alarme falso. A jovem oficial de ponte Andrea Flatas está de plantão com seu chefe, Yancey Keplinger, responsável pelo posicionamento dinâmico. Ela foi treinada para soar o alarme e sabe que eles também podem ativar o sistema de desligamento de emergência, mas ela não foi treinada para usar o sistema. O sistema de emergência desligaria os ventiladores para inibir o fluxo de gás, desligaria equipamentos elétricos, limitaria fontes de ignição e até mesmo os motores. Isso é diferente do sistema de desconexão de emergência. Na ponte, eles não ativam nenhum desses sistemas de resposta a emergências. O desligamento de emergência da Horizon depende do julgamento humano. A Transocean foi alertada que a tripulação deve agir rápido e corretamente sob estresse, tornando o sistema de desligamento vulnerável. Um consultor de segurança já recomendara à Transocean mudar o sistema para evitar a dependência de intervenção humana. A Transocean discorda e diz que um sistema automático é menos seguro. A maioria da tripulação desconhece a emergência em andamento. Eles dormem, veem TV, ligam para casa e postam no Facebook enquanto uma fina névoa de gás envolve o piso de perfuração. Os operários que estão lutando contra o vazamento conseguem sentir e até provar o gás. O Sr. Easel, que é o responsável pela perfuração, é acordado 15 minutos depois de finalmente conseguir dormir por uma ligação do convés de perfuração. Eles tentam preencher o poço, mas precisam de ajuda. No corredor, ele cruza com um executivo da Transocean, que pergunta o que ocorre. Ele não responde. Os perfuradores tiveram a presença de espírito de desligar as bombas que removem a lama, mas hesitam em tamponar o poço. Eles sabem que tem um preventor de erupção de 400 toneladas, com suas poderosas tesouras hidráulicas para cortar o tubo de perfuração e selar o poço, mas preferem que outra pessoa decida usá-lo. Fluidos de perfuração caem em cascata sobre o navio Damon B. Bankston, embarcação de serviço de 260 pés atracada ao lado da Horizon. O capitão do Bankston chama a ponte da Horizon pelo rádio e recebe ordem para se afastar. Os homens na sala de controle dos motores ouvem a conversa pelo rádio. Eles têm acesso ao sistema de desligamento de emergência. Se levantarem uma tampa de plástico e apertarem um botão, os motores desligarão em segundos, mas ninguém soou o alarme. Informaram que há uma situação de controle de poço e não há razão para acreditar que seja mais do que um retorno de gás rotineiro. Eles ignoram que um gás explosivo se acumula acima. Há risco em reagir de forma exagerada. Se desligarem os motores, a Horizon pode sair da posição sobre o poço, danificar o equipamento de perfuração e causar atrasos caros. Eles não acreditam ter autoridade para acionar o desligamento de emergência. Normalmente aguardam instruções da ponte de comando. Não existe comunicação ou coordenação entre a ponte de comando, a sala de perfuração e a sala de controle dos motores. Os operadores da sala de controle dos motores não fazem nada. Luzes de emergência piscam no console deles. Alguém acionou um desligamento de emergência dos sistemas elétrico e de ventilação perto do piso de perfuração. A ponte de comando e a sala de controle dos motores
Não ativaram o desligamento de emergência. Os homens na cabine ativaram um sistema para evitar explosão no piso de perfuração, mas ele não afeta os motores nem os sistemas de ventilação gerais. 2 dos 6 motores da plataforma funcionam, o 3 e o 6. Eles começaram a acelerar, girando e emitindo um zumbido agudo. O Rig Saver, um dispositivo de segurança, deveria desligar os motores se funcionassem rápido demais, mas o tom agudo continua aumentando. Na oficina eletrônica ao lado, um monitor de computador explode. Depois, as lâmpadas começam a estourar uma por uma. Os homens do convés de perfuração pulam sobre os canos e correm para as escadas que levam para fora do convés principal. As luzes se apagam, deixando-os na escuridão. Eles descem as escadas quando são atingidos por uma explosão. O motor 3 explodiu. A sala de controle dos motores e a oficina eletrônica estão mais próximas da explosão. A explosão arranca a porta da oficina, atingindo um técnico na cabeça. Sangue escorre em seu rosto. Com uma lanterna na boca, ele começa a engatinhar. Ele chega a outra porta, mas é lançado 10 metros para trás por uma segunda explosão, do motor 6. Ele começa a engatinhar novamente. Ele passa por cima de 2 homens na sala de controle dos motores. Ele presume que eles estão mortos porque não respondem. Ele consegue chegar ao convés dos botes salva-vidas, logo fora da sala de controle dos motores. A estrutura próxima ao motor 3 foi destruída, mas ambos os botes salva-vidas permanecem intactos e comportam 73 pessoas cada. Ele pensa em lançar um sozinho, mas decide oferecer sua ajuda na ponte. 2 minutos após a explosão inicial, a equipe da ponte aciona o alarme geral para acordar a tripulação adormecida. Explosões atingem a tripulação do Horizon que desconhece a ameaça. Um tripulante na cozinha é derrubado enquanto lavava louça. Outro na lavanderia fica preso e ferido. Um operador de guindaste coloca a lança do guindaste em seu suporte, então é envolvido por fumaça e chamas ao sair da cabine e descer a escada em espiral. A onda de choque da segunda explosão apaga o fogo por um instante, mas também o joga de cabeça no convés, onde ele morre em uma poça de sangue com o crânio esmagado. Do outro lado do convés, o segundo operador de guindaste é lançado para o fundo da cabine pelo impacto da segunda explosão. Uma bola de fogo envolve o mastro e cerca sua cabine. O chefe de perfuração, Sr. Easel, é arremessado a 6 metros contra uma antepara ao entrar no escritório. Ele segue de mãos e joelhos acompanhando o fluxo de ar até perceber que é gás. Ele continua rastejando. Ele precisa sair dali. Os membros da tripulação seguem em direção à ponte de comando. A sala de controle dos motores e a cabine de perfuração foram destruídas, restando apenas a ponte de comando como centro de controle. Eles entram e encontram o Capitão Custa gritando com a oficial de ponte Andrea Fleitas por ter acionado o sinal de socorro do Horizon. Um tripulante avisa ao capitão que a sala de controle dos motores foi destruída e sem energia não podem combater o incêndio ou controlar a plataforma. Estão em um navio morto. O capitão parece incapaz de processar a informação. Já se passaram 9 minutos desde que a lama jorrou no piso de perfuração. O capitão pede que Andrea Fleitas faça um anúncio de emergência, mas ela, paralisada de medo, diz não conseguir. Agora, Yancey Keplinger, o oficial sênior responsável pelo posicionamento dinâmico, pega o interfone e anuncia: fogo, fogo, fogo. Ainda há uma maneira de impedir que o Horizon afunde? Eles precisam ativar o sistema de desconexão de emergência, ou EDS, que vai sinalizar para o preventor de erupção liberar o Horizon e selar o poço. O supervisor do sistema de prevenção de explosões grita para o capitão que está acionando o EDS. Essa é a medida mais forte possível que resta para salvar a plataforma e ainda assim há resistência. Alguém diz que precisam de Jimmy Harrell, o chefe da plataforma, para aprovar o uso do EDS. Jimmy Harrell está no chuveiro quando as explosões começam. Uma explosão atravessa sua cabine. Vidro e isolamento são lançados pelo chuveiro. Seu olho fica ferido, então, com sangue no rosto e meio cego, ele segue para a ponte. Quando ele chega, o capitão pede permissão para acionar o EDS, que ele aprova imediatamente. Agora eles precisam ligar os geradores de emergência, o que lhes daria energia suficiente para ligar um dos motores restantes e combater os incêndios. 3 tripulantes tentam ligar os geradores, mas não conseguem. Isso não importa, pois só um membro das 2 equipes de combate a incêndio consegue chegar ao posto após as explosões.
Não se sabe se a má manutenção ou danos causados pelas explosões são responsáveis, mas o sistema de desconexão de emergência não funciona. O Horizon está preso a um poço que eles não conseguem selar. Não resta nada para a equipe a não ser abandonar a plataforma. Um grupo de homens e mulheres atordoados segue em direção aos botes salva-vidas. No convés lotado dos botes, eles conseguem sentir e ouvir as chamas engolindo a torre de perfuração. A equipe se amontoa nos botes salva-vidas. Homens gritam para os timoneiros lançarem os botes. A torre de perfuração em chamas pode desabar a qualquer momento. Alguns choram. O bote salva-vidas número 2 parte primeiro, sem muitos dos passageiros designados. Darren Rupinski, o timoneiro do bote salva-vidas, se recusa a sair com assentos vazios. Agora, homens pulam do convés dos botes salva-vidas para o golfo. Alguns perdem o equilíbrio no convés lotado e caem na água. A água do golfo está calma, e aqueles que caem conseguem nadar para longe dos destroços em chamas. Tanques de nitrogênio explodem no convés principal. Os 2 botes salva-vidas partem com pelo menos 10 pessoas vivas na plataforma. Os 3 tripulantes que foram ligar os geradores voltam à ponte e encontram o capitão, Andrea Flatz e Yancey Keplinger. Eles decidem abandonar o navio. Eles encontram um bote salva-vidas inflável, mas têm dificuldade para soltá-lo do convés, inflá-lo e baixá-lo. Eles não praticaram isso durante os exercícios de evacuação. Explosões ocorrem ao redor e ondas de calor sobem debaixo da plataforma. Eles baixam o bote salva-vidas, mas não conseguem remar para longe do fogo. O capitão Kushta nada até um barco de resgate lançado pelo Bankston, pega uma faca e volta para cortar as amarras do bote salva-vidas. Os sobreviventes pulam do heliporto a cerca de 60 metros de altura. Dos 126 tripulantes a bordo, 11 morreram, a maioria deles da equipe de perfuração que estava no epicentro das chamas. Em 36 horas, a Deepwater Horizon afundou abaixo da linha d'água. O óleo continuou vazando do poço até ser tampado em 15 de julho, quase 3 meses após o acidente, tornando-se um dos maiores vazamentos de petróleo da história. Me parece que, em acidentes dessa magnitude, a tomada de decisão é comprometida por 3 fatores. A descrença de que os eventos que estão acontecendo são reais, o que é uma resposta muito humana a um evento traumático. O primeiro estágio do luto é a negação. O treinamento que incentiva a solução menos custosa como primeira opção, o que leva a tripulação a não reconhecer a gravidade da situação, e eles precisam avaliar se estão indo longe o suficiente para impedir que a situação piore. Na maioria das vezes, a situação já está muito à frente deles. Agora, eu não sou engenheiro, então não posso dizer se é viável fazer um preventor de erupção que tenha apenas uma função, em vez de vários níveis de tomada de decisão. Todo mundo está tentando evitar apertar o botão porque o resultado é tão definitivo. As tesouras cortam o tubo e vai custar centenas de milhões de dólares para voltar à posição inicial. Talvez existam alguns engenheiros por aí que possam responder a isso. Um preventor de erupção poderia ser projetado para fechar o poço como uma torneira que pode ser aberta tão rapidamente quanto é fechada? Imagine como qualquer uma dessas decisões poderia ser tomada facilmente se a torneira pudesse ser fechada. Um problema resolvido sem a pressão do tempo e 10 minutos depois ela fosse aberta novamente. Pressão arterial e Transocean tiveram multas e custos de limpeza acima de 20 bilhões de dólares, além de outros pagamentos não revelados aos envolvidos ou afetados pelo vazamento de óleo. Analistas mostram um prejuízo bruto trimestral para a pressão arterial de 17 bilhões de dólares nos meses seguintes ao acidente. Em 2011, seus lucros brutos anuais voltaram a cerca de 60 bilhões de dólares. Na noite de 27 de março de 1980, uma tempestade no Mar do Norte, com ventos de até 72 km por hora, provoca ondas de 12 metros que viram a plataforma de petróleo Alexander Keeland, matando 123 homens. Mas foi só o clima que devastou a Keeland? Alexander L. Keeland é uma plataforma de perfuração semi-submersível norueguesa. A plataforma recebeu o nome do romancista norueguês Alexander Land Keeland. Ela foi construída em um estaleiro francês como uma plataforma de perfuração móvel
e entregue à Stavanger Drilling em julho de 1976, ela foi projetada inicialmente como uma plataforma de perfuração, mas devido à falta de contratos de perfuração, a plataforma foi temporariamente adaptada para oferecer acomodações para o pessoal de várias plataformas próximas. Ela é usada como um hotel flutuante, ou flotel, para os funcionários da plataforma EDA 27C nas proximidades. Trabalhadores acessam o flotel por uma ponte marítima que liga a plataforma de petróleo EDA à plataforma. No convés, há apartamentos em contêineres para acomodar até 348 tripulantes e uma torre de perfuração. Há um heliponto para que a tripulação possa ser transportada de helicóptero para a terra e outras plataformas. A plataforma parece um terminal de aeroporto movimentado, com helicópteros chegando e partindo o tempo todo, dia e noite. A plataforma possui 5 colunas verticais com 35 metros de altura e 8,5 metros de diâmetro, que funcionam como flutuadores para fornecer flutuabilidade à plataforma. Também podem ser parcialmente preenchidas com água do mar para dar estabilidade. As colunas ficam em 5 pontos ao redor da plataforma, formando um pentágono com travessas conectando-as ao convés, soldadas com solda de filete. Uma solda de filete é um tipo de solda usada para fixar uma chapa metálica a outra em um ângulo de 90 graus. As soldas são submetidas a forças extremas dos enormes pontões e travessas, puxando em direções diferentes. Sem esse reforço, a estrutura seria destruída pelo constante balanço e pelas tempestades no Mar do Norte. Trincas por fadiga na solda de filete devem ser ressoldadas e mantidas ao longo do tempo. A Keeland tem 103 metros por 99 metros e pesa mais de 10 mil toneladas. A plataforma possui 6 âncoras que mantêm a sonda na posição. Em 1978, vários novos blocos de contêineres de acomodação foram adicionados ao convés de perfuração da plataforma, aumentando sua capacidade total para 386 pessoas. Se conseguirem um contrato lucrativo de perfuração, é fácil remover esses contêineres. A tripulação considera a plataforma uma das melhores do Mar do Norte. Em 1980, a Keeland é contratada pela Phillips Petroleum. No dia 27 de março de 1980, a sonda estava localizada a 320 quilômetros a leste de Dundee, Escócia. Uma tempestade se aproxima e a equipe prepara a plataforma EDA para o impacto. Com o aumento da tempestade, várias saídas elétricas caem na plataforma. Os helicópteros estão impedidos de voar e a gerência decide evacuar a tripulação não essencial da EDA para a Keeland. A tripulação reforça e fixa todo o equipamento de perfuração e fabricação no convés da EDA. A equipe não essencial e o apoio são transferidos para a Keeland pela ponte marítima. Os ventos chegam a até 70 milhas por hora. Ondas de 15 metros atingem as duas plataformas. À medida que a ondulação passa e os ventos pressionam a estrutura, as soldas que fixam os suportes estão trabalhando para suportar as forças extremas. O número de pessoas a bordo do Keeland é de 212 quando eles removem a ponte marítima e se desconectam da EDA. O Alexander Keeland se afasta levemente da EDA. A tripulação transferida para o Keeland encontra alívio em um espaço seguro, lendo, dormindo ou comendo na cafeteria. Às 18h30, a tripulação ouve um estrondo alto que ecoa pela plataforma. Eles presumem que seja uma onda enorme batendo no convés. Em seguida, mais 2 sons rapidamente se seguem, como um estalo alto seguido por um tremor que reverbera por toda a plataforma. Uma trinca por fadiga em uma solda de filete cede, e os suportes que sustentam um dos pontões são puxados para fora. Quando o pontão é arrancado da plataforma, o peso se desloca de imediato, derrubando as pessoas. Os tripulantes não conseguem entender o que ocorre. Eles conseguem sentir que o Alexander Keeland está inclinando para um lado. A plataforma inclina a 40 graus em segundos. Alguns homens relaxam em suas cabines e percebem o Keeland inclinar, mas não há anúncio do centro de controle. Eles não sabem se devem ficar em suas cabines ou ir para seus postos de reunião. A água começa a infiltrar nos corredores e os homens escorregam enquanto tentam atravessar os corredores. O tripulante Jan Jansen ouve homens gritando nos corredores e em suas cabines. 130 homens se reúnem nos postos de reunião de emergência designados, localizados no refeitório e no cinema. Jan Jansen luta para chegar ao convés e garantir os botes salva-vidas. Ao chegar, só vê o céu escuro e enevoado.
A chuva intensa e o vento frio castigam seu rosto. As ondas fortes continuam a bater no convés da plataforma, causando tremores violentos por todo o Keeland. A plataforma balança com a ondulação. O peso dos botes salva-vidas se desloca e 3 dos 7 a bordo são levados do convés pela ondulação e pelo mar agitado. Para garantir os 4 botes salva-vidas restantes, Jansen e colegas devem chegar ao outro lado da plataforma, elevada acima da água. Eles precisam escalar o convés inclinado do Keeland. Se escorregarem, abaixo deles está o oceano gelado. Mesmo que cheguem aos botes salva-vidas, não sabem se conseguirão baixá-los ao mar. Lutam para subir pela plataforma inclinada. Alguns homens sobem na plataforma e entram nos botes salva-vidas, mas o Keeland continua inclinando. Os geradores param e a plataforma fica na escuridão. Homens ficam presos dentro dos blocos de acomodação. O ângulo do piso é tão íngreme que eles não conseguem sair. Cadeiras e mesas deslizam pelo chão em salas escuras. No convés, homens sobem pelos corrimãos até o ponto mais alto da plataforma. Se continuarem segurando nos corrimãos, nenhum navio os alcançará. O vento sopra entre 100 e 110 km por hora e uma forte neblina envolve a plataforma. A plataforma está agora inclinada a 60 graus. Alcançar um bote salva-vidas parece ser a única chance de sobrevivência. A única opção é arriscar tudo nas águas geladas do Mar do Norte. Quem chega ao bote salva-vidas ainda enfrenta um grande problema. Um bote salva-vidas geralmente é lançado pela gravidade no oceano. O ângulo da plataforma inclinada impede que os botes tenham caminho livre até o mar. Os homens tentam soltar todos os botes salva-vidas, mas 3 ficam presos. Depois conseguem liberar o último, porém não há espaço para todos. Sem alternativas, os tripulantes restantes pulam da plataforma, mergulhando metros nas águas geladas, sem coletes salva-vidas ou roupas de sobrevivência. Ao caírem na água gelada, eles precisam lutar contra o impulso do corpo de ofegar por ar, senão vão inalar água e se afogar. O choque térmico da água fria aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial deles. A tripulação do Edda solta os botes salva-vidas do Edda e envia um sinal de socorro. A Alexander Keeland está quase a 90 graus. Homens na água estão lutando por suas vidas. Eles tentam manter a calma tempo suficiente para recuperar o fôlego. Eles começam a nadar até a plataforma Edda. Os pontões superiores da Alexander Keeland estão totalmente fora da água. A plataforma inclinada funciona como uma vela exposta aos ventos fortes. A primeira corrente de âncora se rompe pelas forças extremas, depois outra, restando apenas uma intacta. Os homens na plataforma agora estão presos em uma embarcação que afunda. O vento continua soprando. Cerca de 20 minutos após o primeiro suporte se soltar, a última corrente de âncora que mantém o Keeland estável se rompe. Sem suporte, a plataforma vira devagar, deixando a tripulação presa e lutando pela vida. 30 minutos após o primeiro som de uma solda filetada se romper, as 10.000 toneladas do Alexander Keeland viram e ficam totalmente invertidas. 50 homens estão presos sob a plataforma virada. A tripulação do Edda vê homens na água lutando contra a chuva forte e ventos intensos. Se os homens do mar não forem resgatados logo, vão se afogar ou morrer de frio. Um bote salva-vidas do Keeland surge na superfície, mas está virado. Alguns homens na água sobem em um dos lados. Eles usam o próprio peso e as ondas que passam sobre o bote salva-vidas para virá-lo para o lado certo. Eles puxam seus colegas para o bote salva-vidas, 19 homens. Ninguém está pronto para um desastre tão devastador. Só alguns dos 212 homens do Keeland conseguem chegar à cabine e pegar o traje de sobrevivência. Um traje de sobrevivência é como uma roupa seca que cria um espaço de ar entre seu corpo e a água. 47 embarcações, 24 helicópteros e quase 2.000 homens responderam ao sinal de socorro da Edda. Apenas 89 dos 212 tripulantes sobrevivem. 123 se afogam nas águas geladas. A comissão nomeada para examinar o incidente concluiu que uma fratura por fadiga em um suporte de reforço em uma das colunas da plataforma foi a causa direta. Uma solda insuficiente não foi detectada durante a fabricação, resultando na formação de uma fratura que aumentou com o tempo.